Olá, pai! Olá, mãe! Prontos para começarmos mais uma jornada de paz em oração? Já estou totalmente preparada com a minha arma de guerra. E vocês? Também? Bom, então, se já estamos todos preparados, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, que inclusive está maravilhoso. Fica comigo até o final, tá, paz? Tá bom a voz? Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Pais Intercessores. Me chamo Marilyn e é muita alegria que eu recebo vocês aqui no nosso canal. Obrigada por fazer parte dele, tá? E mais um vídeo onde vamos refletir em mais um poderosíssimo versículo-chave. Também viajaremos em duas histórias fantásticas, a de um rei do Antigo Testamento e outra também de um inventor que, com uma dentre tantas invenções, de tantas criações, mudou a história da humanidade, e ver como tudo isso se conecta com um dos temas do livro O Poder dos Pais que Oram, da escritora Stormy O'Martin, incutindo a vontade de aprender e entender paz, avós, como viver esse propósito nos dias atuais. No final, vamos fazer aquela poderosíssima oração do livro da escritura com o texto do livro. Bom, fica até o final, pai, mãe, fica até o final com a gente, tá? Vamos juntos, fortalecendo a nossa fé, a nossa missão de orar, cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. O meu desejo, do fundo do meu coração, é que você e sua família tenham um dia, uma vida abençoada, guiada pelo Espírito Santo. Bom, paz, e não se esqueçam, curtam, compartilhem em suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, assinando ali no sininho. Já te agradeço, tá? Você pode fazer parte da nossa família, canal Pais Intercessores. Bom, hoje mostraremos algo essencial, que é a importância de nossos filhos e netos terem vontade de aprender e de buscar a verdadeira sabedoria que vem somente do Senhor. Como pais e avós, devemos não apenas incentivar os estudos, mas também orar para que Deus desperte neles motivação, disciplina e capacidade para aprender. E se alguns deles enfrentam desafios, pais, precisamos interceder ainda mais em oração. E o Senhor, em sua infinita graça, fortaleça, dê entendimento e faça florescer dons e talentos únicos em cada um deles. Porque a verdadeira sabedoria não depende apenas da mente, mas de um coração ensinável diante de Deus. Pais, todos nós aprendemos que o verdadeiro saber não se encontra apenas nos livros ou nas escolas do mundo, mas começa com o Senhor. Esse é um dos trechos dos versículos que estão em Provérbios, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Bom, onde nos ensina que a sabedoria é um dom de Deus. Ela começa com a reverência a Ele, ouvir a sua palavra e aplicar os seus caminhos em nossas vidas. E o mais importante, pais, avós, quando os nossos filhos e netos aprendem a valorizar a sabedoria do Senhor, eles crescem firmes, discernindo o certo do errado, mesmo diante das dificuldades. Bom, vamos para as histórias. A primeira é uma história bíblica. É a história de Daniel ser levado para a Babilônia ainda jovem, escolhido entre os de aparência saudável e de boa instrução para servir no palácio do rei Nabucodonosor. Você vai encontrar essa história em Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 4. A Bíblia diz que Deus concedeu a Daniel e a seus amigos conhecimento, inteligência em toda a literatura e ciência. E a Daniel deu o dom de interpretar sonhos e visões.
Está em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Quando Nabucodonosor exigiu a revelação de seu sonho, Daniel buscou a Deus em oração com seus amigos e o Senhor respondeu. Assim Daniel interpretou o sonho, levando o rei a reconhecer que o Deus de Israel é o Deus dos deuses e revelador de mistérios. Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 18. Alguns anos mais tarde, já no reinado do rei Dario, Daniel permaneceu firme em sua fé, mesmo sendo lançado na cova dos leões, por não negar a sua devoção a Deus. Foi protegido. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal. Está em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Está em Daniel, capítulo 1, versículo 28. E uma outra história de épocas, claro, diferentes, como a de Thomas Edison, que enfrentou grandes dificuldades na infância. Teve problemas com seus professores e não incentivaram como deviam. Mas a sua mãe não aceitou isso. Ela o tirou da escola e passou a ensiná-lo em casa, incentivando a sua curiosidade e criatividade. Esse apoio mudou tudo. Edison transformou os seus desafios em força e se tornou um dos maiores inventores da história, registrando mais de 1000 patentes, entre elas a lâmpada elétrica e o fonógrafo. O que podemos concluir ao refletirmos sobre essas histórias, pais e avós? Que assim como Daniel prosperou pela sabedoria do Senhor, e Thomas Edison se destacou pelo incentivo recebido e por sua dedicação também em aprender, isso nos mostra que quando pais incentivam, apoiam e oram por seus filhos, despertam neles a força necessária para superar limitações e florescer em dons e habilidades. Como pais, precisamos guiar os nossos filhos nesse mesmo caminho, incentivar o aprendizado, conduzindo-os a buscar o Senhor em cada área de suas vidas. Pois somente assim terão não apenas conhecimento humano, mas a sabedoria divina para se destacar e vencer os desafios. E nunca nos esqueçamos, o maior segredo para que crianças e jovens prosperem está em um coração ligado a Deus, que aprende, cresce e floresce debaixo da sua direção. Amém? Bom, pais, vamos agora orar juntos, usando a oração da Stoba Martin pela vida dos nossos filhos. Vamos começar? Senhor, peço que meu filho tenha profunda reverência por Ti e pelos Teus caminhos, que ele esconda a Tua palavra no coração como um tesouro e busque depois o entendimento como ouro ou prata. Dá-lhe uma boa mente, um espírito dócil e capacidade de aprender. Inculca nele a vontade de obter conhecimento e habilidades e que tudo seja feito com alegria. Peço, acima de tudo, que ele seja ensinado por Ti, porque a Tua palavra diz que, quando nossos filhos são ensinados por Ti, ele tem paz garantida. Tu também disseste, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que ele não seja tolo e se negue a aprender, mas que se volte para Ti em busca do conhecimento que precisa. Peço que ele respeite a sabedoria de seus pais e esteja disposto a ser ensinado por eles. Que tenha também vontade de ser ensinado pelos professores que Tu colocaste em sua vida. Escolhe a cada um desses professores, Senhor, que sejam pessoas piedosas, para que ele possa aprender com facilidade. Tira da vida dele os professores que possam exercer influência perniciosa ou gerar uma experiência de aprendizado ruim. Que ele seja estimado pelos professores e tenha boa comunicação com eles.
Ajuda-o a se sobressair na escola e se sair bem em todos os cursos que fizer. Faze com que os caminhos do aprendizado sejam suaves e não algo com que ele tenha de lutar e se esforçar. Que seu cérebro esteja bem conectado com tudo, para que ele tenha clareza de raciocínio, organização, boa memória e grande capacidade de aprendizado. De acordo com a tua palavra, eu lhe digo: aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Senhor, capacita-o a experimentar a alegria de aprender mais e mais a respeito de ti. Amém, amém e amém. Bom, pais, terminamos a oração e agora eu quero deixar um recado para vocês. Lembre-se, ensinar nossos filhos a amar o aprendizado e buscar a sabedoria do Senhor é o maior legado que nós, pais e avós, podemos deixar. A verdadeira sabedoria começa em Deus e transforma toda a vida deles. Pai de joelhos, filhos de pé. Se este filho, pai, vô, te trouxe esperança, mãe, vó, compartilha, comenta abaixo se você incentiva a sabedoria na vida de seus filhos. E não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e a vida familiar. Que Deus os abençoe. Até a próxima.